Leandro, vamos dar uma pausa aqui. A gente vai ao vivo agora no Senado Federal ver o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele já está aí. Neste momento, falta uma assinatura para que a CPI do MEC tenha número suficiente para ser instalada. Vamos ver, ele vai ser questionado, claro, sobre o assunto. Vamos ouvir. Efetivamente, a redução da alíquota de ICMS sobre o diesel e sobre o gás. E, para isso, o espaço fiscal necessário, fora do teto, para indenizar os estados que zerarem essas alíquotas. Então, essa é a essência da proposta de emenda à Constituição, mas há, de fato, outras iniciativas possíveis, inclusive defendidas pelo governo e pelo próprio Ministério da Economia, que é uma avaliação que precisa ser feita com a liderança de governo, com o relator, com os demais líderes. Mas, nesse instante, a PEC se restringe a essa questão do ICMS do diesel. Presidente, o senhor poderia comentar a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro? Há 3 meses o senhor falou que não iria tomar juízos, mas que havia o que se explicar. Depois, com demissão de ministro e hoje ele preso, o senhor poderia comentar esse escândalo do Ministério da Educação? Bom, de fato, o que nós temos que manifestar no momento desse é o desejo de que todo e qualquer fato sobre os quais haja algum tipo de indício de autoria de prática criminosa deva ser apurado vigorosamente pelas instâncias de persecução criminal. Então, esse é um trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do Poder Judiciário, num caso concreto cujos elementos existentes são do meu desconhecimento, eu não conheço os autos do inquérito, mas, evidentemente, um fato dessa natureza, até pela sua magnitude, precisa ser suficientemente apurado e se dar uma resposta à sociedade brasileira em relação a esse tema. Em relação ao ministro, o que posso dizer, sempre nos pareceu alguém de muito bom trato, aparentemente de muito bons princípios, não conheço nada que o desabone. Agora, esse episódio precisa ser suficientemente esclarecido porque ele tem contornos de grande gravidade. Mas um ex-ministro preso, qual o impacto disso? Bom, evidentemente que esse é um fato relevante, não há dúvida, um ex-ministro de Estado preso preventivamente por uma autoridade judiciária. Então, esse fato, naturalmente, ele tem repercussões jurídicas no âmbito do inquérito que se investiga e não pode haver qualquer pré-julgamento de nossa parte. É preciso, inclusive, se garantir os direitos individuais, as garantias de quem é investigado, de contraditório, de ampla defesa, de devido processo legal. E, naturalmente, há um efeito político, porque, de fato, um ex-ministro de Estado, que até pouco tempo estava no Ministério da Educação, numa condição dessa, de uma prisão preventiva, que, embora seja de natureza provisória, ela tem um caráter preventivo, ela é mais grave que uma prisão temporária, obviamente que isso tem, além do impacto jurídico, também um grande impacto político. E o governo, naturalmente, deve dar as suas explicações, sobretudo o atual Ministério da Educação, em relação àquilo que possa ter acontecido neste Ministério. Presidente, todo esse caso do Milton Ribeiro reacendeu aqui no Senado a vontade de instalar uma CPI para investigar as ações do MEC. O senador Randolfo disse que falta só uma assinatura. Eu queria entender qual que é a sua posição a respeito de criar uma CPI para investigar isso e depois se daria para fazer durante como seria o funcionamento dela na prática, se daria para fazer durante o recesso e como faz com as outras CPIs que já estão na fila aí lá da mesa do Senado. A posição da presidência do Senado em relação a requerimentos de comissão parlamentar de inquérito deve ser uma posição linear, obediente à Constituição, obediente ao regimento, de modo que esse requerimento CPI e outros requerimentos de CPI devem observar os requisitos que se exige para a apreciação da presidência do Senado e, cumpridos os requisitos, toda e qualquer CPI será instalada. Evidentemente, sob o aspecto de conveniência e de oportunidade, sem desconhecer a importância do instituto da CPI, no momento pré-eleitoral e muito próximo das eleições, isso de fato é algo que prejudica o escopo de uma CPI, que é uma investigação isenta, que é o tempo necessário, a própria composição dela por todos os senadores dedicados a uma comissão parlamentar de inquérito. Então, o fato de se estar num momento muito próximo das eleições acaba prejudicando, sim, o trabalho dessa ou de qualquer outra CPI que venha a ser instalada. O senhor pode segurar a CPI por causa da questão eleitoral?
Não, essa é uma avaliação que nós vamos fazer à luz de um requerimento formalizado, vamos identificar se há os requisitos preenchidos e talvez seja um caso também de se submeter ao Colégio de Líderes Partidários do Senado Federal essa apreciação em relação a não só esse requerimento, que caso surja, mas os outros requerimentos de comissão parlamentar de inquérito, como há inclusive um do senador Eduardo Girão, que busca apurar a criminalidade organizada nas regiões Nordeste e Norte do país. Recentemente nós instalamos uma comissão externa para apurar as causas da criminalidade no âmbito da Amazônia, de um modo geral. Ela está sendo coordenada, essa comissão externa, pelo senador Randolfo Rodrigues. Portanto, essas iniciativas são sempre avaliadas de modo muito criterioso pela presidência. Presidente, em abril, quando foi começar o assunto? O presidente do Senado reconhece o óbvio nas palavras dele, impacto jurídico e político, e diz que o Ministério da Educação deve explicar e que um episódio dessa magnitude, e ele reforçou o que eu vim dizendo para vocês, prisão preventiva é uma modalidade de prisão bem excepcional, que é utilizada em casos muito específicos. E aí ele diz, exatamente por ser uma prisão preventiva, que demanda uma acusação mais grave, é preciso ficar atento e esses fatos devem ser bem explicados à sociedade.